Abertura. Fundo preto. Logomarcas TRE São Paulo, Tribunal de Justiça São Paulo, CEMEL, Museu TJSP. Autoridades presentes. Cerimonialista Edu Garcia. Muito bom dia. Estamos aqui hoje reunidos para a inauguração do Espaço Democrático Poeta Paulo Bonfim, juntamente com a abertura da exposição Paulo Bonfim, o Poeta das Duas Cortes. Compõe o Pleno do TRE de São Paulo os membros e substitutos: o desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galícia, presidente do TRE de São Paulo; o desembargador Silmar Fernandes, vice-presidente e corregedor regional eleitoral de São Paulo; o desembargador federal Luiz Paulo Cotrim Guimarães; a juíza Maria Cláudia Bedotti; o juiz Regis de Castilho Barbosa Filho; o juiz Márcio Caiate; o desembargador José Antônio Encinas Manfré; o desembargador Roberto Maia Filho; o desembargador federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro; o juiz Francisco Carlos Inouye Chintati; a juíza Domitila Mansur e a juíza Daniele Galvão. Atua como juíza assessora da presidência do TRE de São Paulo a doutora Denise Indig Pinheiro, e como juíza assessora da Corregedoria Regional Eleitoral de São Paulo, a doutora Fernanda Mendes Simões Colombini. Exerce o cargo de diretor-geral do TRE de São Paulo, Cláudio Cristiano Abreu Correia. Representam o Ministério Público Federal o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Paulo Taubenblá, e a Procuradora Regional Eleitoral Substituta, doutora Adriana Escordamaga. Compõe o dispositivo de honra desta solenidade: o presidente desta casa, desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galícia; o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ricardo Maieira Naff; o coordenador do Museu do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Otávio Augusto Machado de Barros Filho; o juiz da 421ª Zona Eleitoral e coordenador da Comissão de Gestão da Memória do TRE de São Paulo, Dr. Carlos Alexandre Butcher; o diretor-geral do TRE de São Paulo, Sr. Cláudio Cristiano Abreu Correia; e o chefe do Centro de Memória Eleitoral, o Sr. José D'Amico Bauab. E para iniciarmos oficialmente a nossa solenidade, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor presidente do TRE de São Paulo, o desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galícia. Bom dia a todos. Desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galícia, presidente TRE São Paulo. O propósito fundar o Espaço Democrático Paulo Bonfim e em comemoração aos 91 anos da Justiça Eleitoral, concomitantemente com a Revolução de 32. E nesse momento, eu convido a todos a acompanhar a execução do hino nacional.
Senhoras e senhores, cerimonialista Edu Garcia. A presença e agradecemos pelo prestígio do Dr. Celso Laffer, ministro de Estado das Relações Exteriores em 1992 e no período de 2001 a 2002, membro da Academia Paulista de Letras. Da desembargadora Cláudia Fonseca Fanucchi. Do desembargador Carlos Dias Mota. Do coronel-chefe da Assessoria Militar do Tribunal de Justiça, Miguel Elias da Fara. Do presidente da Academia Paulista de Letras, o senhor Antônio Penteado Mendonça. Do diretor do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o senhor João Thomas Amaral. Do presidente da Sociedade Veteranos de 32, o senhor Carlos Alberto Maciel Romanoli. Agradecemos também pelo prestígio de todas as cidadãs e cidadãos entusiastas da memória e do legado da Justiça Eleitoral. O Espaço Democrático Poeta Paulo Bonfim é uma área expositiva permanente, integrada ao Centro de Memória Eleitoral, o CEMEL, e batizada em homenagem ao intelectual que protagonizou importante presença nas atividades memorialísticas, tanto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto desta Corte Eleitoral Paulista. E para dar prosseguimento à nossa solenidade, convidamos o tutor do Centro de Memória Eleitoral, o senhor José D'Amico Bauab. Bom dia a todas e a todos. Desembargador-presidente Paulo Galizia, desembargador-presidente Ricardo Anaf. José D'Amico Bauab, chefe do Centro de Memória Eleitoral. Flávio Augusto Machado, nosso coordenador do Museu do Tribunal de Justiça. Dr. Carlos Alexandre Becher, nosso coordenador da Comissão de Gestão da Memória do nosso TRE Paulista. Nosso diretor-geral Cláudio Correia. Nossa secretária Lívia Ghiseline. Nossa coordenadora Lucita Veira, os colegas do Centro de Memória Eleitoral, Jéssica Romão, Alício Reginato, Washington Assis, Luiz Negrão, os colegas da seção de arquivo, pelo nome da chefe Andréia Soares, como também da seção de gestão de documentos eletrônicos, a colega Cíntia Takiguchi. Nosso agradecimento já antecipado à camerata pelo maestro Ivan Berg, que muito nos enobrece neste momento, na representação da força pública na Casa da Justiça Eleitoral, que é um legado da Revolução de 32. Nosso agradecimento a todo esse maravilhoso corpo musical, evocando o mito fundante, o Coronel Antão, de 1857. O nosso agradecimento antecipado à querida equipe do cerimonial, por Fernanda Diniz, que nos proporciona esse momento tão especial, a beleza do livreto da exposição, evocando a equipe de mídias pelo nosso coordenador Marcelo Lessi, como também a equipe da gráfica pelo nosso chefe Vanderlei Martins. E o que dizer da beleza inovadora desse espaço, pelo qual nós agradecemos a equipe de arquitetura, pelo nosso coordenador Paulo Eberlein. Queridas e queridos colegas aqui irmanados num só coração, na expressão de Paulo Bonfim, estimado público aqui presente, aglutinado pela amorosidade do poeta de Piratininga, e eu evocaria dois nomes em especial para cumprimentar todos os presentes. A nossa artista plástica Antonieta Tordino, aqui presente, amiga do poeta, desde a época do Palacete Santa Helena, que muito nos honra com a sua filha Cecília de Arruda, e a querida colega Maria Cristina Maia, que durante muitos anos, a sobrinha do poeta e anjo tutelar dele no Museu do Tribunal de Justiça. A exposição Paulo Bonfim, o poeta das duas cortes, marca um inestimável projeto entre o nosso Centro de Memória Eleitoral e o nosso amado Museu do Tribunal de Justiça, me permitindo evocar aqui, na expressão também bonfiniana, o nosso irmão em São Paulo, Bruno Bettini de Almeida, a quem eu solicito uma salva de palmas.
e a maravilhosa equipe do museu, representada por Anderson Rosa, Wesley Santos, Evelyn Vicente, Aldo Scaglione, Paula Mariotti e Elaine Silva. O que dizer sobre Paulo Bonfim? O escritor Luiz Carlos Lisboa, seu confrade na Academia Paulista de Letras, certa vez asseverou que Paulo Bonfim era uma daquelas pessoas que não ostentam o brilho que trazem, mas não conseguem escondê-lo. Na lindíssima colocação da colega Cíntia Takiguchi, Paulo Bonfim era um verdadeiro encantador de pessoas. De fato, o poeta tinha o atributo mágico, a faculdade de tornar quem estivesse próximo dele a pessoa mais importante do mundo pelo tempo que durasse aquele encontro. Pode ser que Paulo Bonfim, pelo fuso horário das estrelas, esteja distraído, participando de mais uma sessão da Academia Celestial de Letras, e, portanto, não esteja acompanhando esse momento tão especial, presidente Galizia, que é a inauguração de um espaço para a cidadania, levando o seu nome. Por via das dúvidas, presidente Galizia, quando eu tiver a oportunidade de usar aquela moedinha para contratar os serviços de um certo barqueiro para cruzar um determinado rio, chegando ao meu destino, procurarei o poeta para abraçá-lo e dizer: poeta Paulo, a missão foi finalmente cumprida graças a outro Paulo, Paulo Galizia. E o que dizer mais, a não ser que a inauguração deste espaço representa a leveza de um inafastável princípio, o princípio da impermanência da vida. A inauguração do espaço poeta Paulo Bonfim representa a leveza a esse princípio inexorável. E antes, desembargador Paulo Galizia, eu ouvi dizer pelo nosso cerimonialista que há 3 homens de branco e uma ambulância me esperando aqui no primeiro subsolo. Mas antes que eu vá ao encontro deles, permitam-me evocar uma última citação do nosso amado poeta, que 24 anos atrás, na inauguração do nosso Centro de Memória Eleitoral, declamou: este centro que é memória, esta memória que é voto, este voto que é verdade, esta verdade que é voz, esta voz que é liberdade. Aqui, um centro que centra o coração das campanhas, os comícios de paixão, o palpitar das legendas, as plataformas ao vento, o apurar dos embates. Aqui, a democracia faz do voto uma trincheira contra toda a tirania. E o eleitor lembra com orgulho da mocidade que um dia escreveu com sangue e alma a epopeia da lei naquele 9 de julho. Neste centro que é memória, nas urnas dos corações, há de ficar para sempre este voto de esperança no porvir de nossa terra. Este voto de confiança no ideal da cidadania, na consciência e vigilância da justiça eleitoral no chão de Piratininga. Muito obrigado. Autoridades se cumprimentam. Cerimonialista Edu Garcia. Neste momento que convidamos, então, o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo para saudar aos presentes. Cláudio Cristiano Abreu Corrêa. Bom dia a todas e a todos. Cláudio Cristiano Abreu Corrêa, diretor-geral do TRE São Paulo. Os presentes nessa data marcante e histórica, presidente, de inauguração desse espaço democrático. Mas peço a licença para cumprimentar em especial Vossa Excelência, nosso presidente Paulo Galizia, e também o nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Anaf. Muito bom tê-los aqui. E as minhas palavras, presidente, vão ser breves. Eu não tenho o dom da oratória que o Zezinho tem, né? Nosso querido Zezinho, José D'Amico Bauab.
mas as minhas palavras são de agradecimento para a nossa equipe do tribunal e também para o do Tribunal de Justiça. Agradecimento em que sentido? Agradecimento do esforço, do trabalho e do empenho que todas as áreas desse tribunal se colocam diante de uma missão que o senhor autoriza ou que o senhor aprova. E aqui já faço um parêntese da sua gestão, que se aproxima, do fim, que a maior marca da sua gestão foi de abraçar todas as políticas que a gente levou na sua mesa. E aqui é a política que a gente demonstra o interesse do Tribunal Regional Eleitoral em preservar, em valorizar a memória da Justiça Eleitoral Paulista. Nós talvez sejamos um dos poucos tribunais que ainda não tinham um espaço museológico, um espaço multifuncional, cultural, e agora, com a sua aprovação, ainda lá no final do ano passado, nos deu um espaço no hall principal aqui do tribunal, no hall de entrada, e que vai ser um local, com certeza, permanente da preservação da história da Justiça Eleitoral Paulista. E o senhor vai fazer parte dessa história, a autorizar, a aprovar essa ação que a gente fez. Então, fica aqui as minhas palavras de agradecimento a toda a equipe da Secretaria de Gestão de Serviços, nossa área de engenharia. Eu não vou aqui cometer a gafe de deixar de mencionar alguém, por isso que eu vou citar as unidades. A própria Secretaria de Gestão da Informação e Documental, através que trouxe a ideia de termos esse espaço. A Secretaria de Orçamento e Finanças, que é quem busca compor os orçamentos. Enfim, inúmeras áreas aqui. A Secretaria de Administração de Material, que é quem faz a licitação. E tudo isso aqui que os senhores estão olhando hoje, bonito, perfeito, foi um trabalho árduo, puxado, corrido, para que a gente chegasse aqui nessa data, conforme a gente tinha comprometido com o senhor, de inaugurarmos ainda na sua gestão esse espaço democrático, poeta Paulo Bonfim. E eu não vou falar do poeta Paulo Bonfim, até porque o José Bauab já falou bastante. Mas uma coisa é certa, isso aqui é um reconhecimento do que ele fez, tanto no Tribunal de Justiça, quanto aqui. Ele é o patrono da criação do nosso Centro de Memória Eleitoral. Eu não tinha nem entrado ainda na Justiça Eleitoral, mas já ouvia falar do papel que o nosso poeta Paulo Bonfim exercia aqui junto ao tribunal. E aí, minhas últimas palavras de agradecimento, na pessoa aqui do desembargador Ricardo Anaf, e vou pedir licença para mencionar o Bruno e também o desembargador Otávio, é que nós temos uma parceria tão forte com o Tribunal de Justiça, e não só aqui, são em vários aspectos, nas eleições. Que parceria! Isso aqui é um ato que a gente tem que valorizar, de reconhecimento, de que duas cortes, as maiores cortes do país em seus segmentos, caminham juntas. Isso se deve muito à atuação dos presidentes que autorizam que essa parceria ela seja mantida. Muito obrigado ao Tribunal de Justiça também. Cerimonialista Edu Garcia. Senhoras e senhores, convidamos então neste momento o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Ricardo Maíra Anaf, para proferir suas palavras. Muito bom dia. Desembargador Ricardo Maíra Anaf, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tribunal Regional Eleitoral, meu colega, meu amigo, colega de concurso, Paulo Sérgio Brant Carvalho Galícia, com quem eu tenho a honra de trabalhar há muitos e muitos anos na seção de Direito Público. O Tribunal de Justiça, a participação nesse evento, tanto na parte preparatória como hoje, foi de suma importância. As equipes do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral trabalharam juntas, no mesmo compasso, para que se pudesse dar mais uma homenagem, mais um toque de requinte a Paulo Bonfim. Paulo Bonfim, eu tive a felicidade de conhecê-lo, de ter muito contato com ele, em especial nos idos de 14 e 15, quando eu era presidente de seção de Direito Público. E, por vezes, quando havia um tempo, eram raros tempos,
mas nós conversávamos muito. Eu descia na sala do Paulo, o Paulo subia para conversar comigo, e foi uma coisa extremamente agradável. Aprendi muito com Paulo Bonfim, acho que todos aprenderam com Paulo Bonfim. Ele marcou o Tribunal de Justiça, certo? Marca o Tribunal Regional Eleitoral, com verso, prosa, um ideal democrático, um ideal da Revolução de 32 que ele tinha. Ele era apaixonado pelo ideal da Revolução de 32. Não só dos detalhes da Revolução de 32, mas o seu ideal, o ideal constitucional da Revolução de 32. Revolução essa que em 1934 altera as palavras de ordem do brasão de São Paulo para Pro Brasília Fiante Exímia. Isso é alterado em 1934. São Paulo muda a sua posição em 1934. Ele assume o ideal revolucionário de 32. Essa expressão, Pro Brasília Fiante Exímia, é, sem sombra de dúvida, a maior demonstração da assunção do ideal revolucionário de 32. Paulo Bonfim foi levado ao Tribunal de Justiça nas mãos do desembargador Nelson Pinheiro Franco. Acho que poucos sabem ou poucos se lembram disso, isso ainda na década de 80, e começou ali o trabalho de assessoria e por ali ficou durante muito tempo. Era uma figura invejável, uma figura encantadora, que encantava os homens, a tudo encantava, não só seus versos e suas prosas, mas seu conhecimento histórico, o seu conhecimento de detalhes sobre literatos, sobre tudo de importante que aconteceu em São Paulo, que aconteceu no Brasil em tempos mais distantes. Essa homenagem ao Paulo Bonfim, ela é justíssima, e no Tribunal Regional Eleitoral é o maior exemplo da conquista de 32. Então, para o Tribunal de Justiça, é uma honra imensa render todas as homenagens ao Tribunal Regional Eleitoral, todas as minhas homenagens aos juízes do Tribunal Regional Eleitoral, mas em especial, confesso, ao meu amigo Paulo Galizia. Muitíssimo obrigado a todos. Senhoras e senhores, Cerimonialista Edu nesse Garcia. momento que ouviremos a palavra do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, o desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia. Bom dia. Desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia, presidente TRE São Paulo. É um prazer recebê-los aqui nesse espaço para uma data histórica que relembra nosso querido Paulo Bonfim, com quem eu também tive o prazer de conviver quando fui assessor da presidência no biênio 2008-2009. Chegamos até a dividir uma sala num determinado período e era sempre uma aula de cultura, qualquer conversa com o inesquecível Paulo Bonfim. Eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes na pessoa do desembargador, meu grande amigo, um excelente presidente, alguém que tem um amor pelo Tribunal de Justiça desmedido, que se dedica em vários setores, quando foi presidente da Seção de Direito Público, quando foi corregedor-geral da Justiça, sua participação no órgão especial, com seus votos brilhantes, suas intervenções seguras. E tudo isso não é nenhuma surpresa que toda essa trajetória o tenha levado à presidência do Tribunal de Justiça numa gestão inesquecível. Vossa Excelência deixará saudades a todos os membros do Tribunal de Justiça e à Justiça de São Paulo. Cumprimento aqui os demais, não quero me alongar, percebo que está um pouco quente essa manhã, né? E vou falar aqui algumas palavras sobre a pessoa do Paulo Bonfim. Cabe a mim aqui, não obstante a linda oração do Zezinho, mas para que essa data fique marcada.
Então, meus queridos amigos, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e o Tribunal de Justiça de São Paulo unem-se, mais uma vez, em prol da memória paulista, para lançar a exposição Paulo Bonfim, o poeta das duas cortes, ao mesmo tempo que esse tribunal tem a honra de disponibilizar, a partir de hoje, para toda a sociedade, o espaço democrático poeta Paulo Bonfim, fruto concreto e imperecível da política de gestão documental e memória dessa corte, que foi aprovada no ano de 2022. Constitui-se também prazeroso resultado simbólico decorrente da criação, desde junho do ano passado, da nossa Secretaria de Gestão da Informação e Documental, concebida numa estrutura inédita entre os tribunais regionais eleitorais do país. Fiz questão absoluta de que esse espaço museológico será gerido pelo Centro de Memória Eleitoral, o nosso CEMEL, recebesse o nome de Paulo Bonfim, o príncipe dos poetas brasileiros. Não faltaram razões para essa escolha, logo carinhosamente abraçada pelos estimados colegas de toga eleitoral com quem convivi nesses últimos anos. A opção pelo nome do Paulo Bonfim já seria, por si só, mais que justificada pela enorme importância que ele sempre teve e continua tendo na história cultural e cívica da nossa terra de Piratininga. Poeta sempre fiel à musa maior, cidade de São Paulo, que ele também eternizou em suas crônicas. Ademais, manteve acesa, de maneira comovente, a chama da memória da Revolução Constitucionalista de 1932, como lembrou o nosso presidente Ricardo Anaf. Pode-se dizer até que, além da sua data de nascimento, 30 de setembro, Paulo Bonfim tinha duas outras datas natalícias, o 25 de janeiro, dia de São Paulo, e o 9 de julho, dia da epopeia cívica dos paulistas. Igualmente, como gestor cultural, Paulo Bonfim deixou, na condição de diretor estadual de cultura do governo Laudo Natel, marcas indeléveis. Promoveu grandes ações comemorativas dos 50 anos da Semana de Arte Moderna, tanto no Brasil como em Portugal. Organizou com o maestro Eleazar de Carvalho o fabuloso Festival de Inverno de Campos do Jordão. Foi protagonista na cidade de São Paulo da realização dos festejos dos 150 anos da independência do Brasil. Apoiou institucionalmente e orientou academicamente a publicação de inúmeros livros sobre história e literatura de São Paulo. Ajudou, como curador da Fundação Padre Anchieta, a dinamizar tanto a rádio como a TV Cultura. Aliás, nos seus anos finais, mantinha na TV Cultura uma saborosa coluna semanal chamada Passeios da Memória. E se não bastasse tudo isso, ainda a ele devemos a última apresentação do lendário Palhaço Piolim no vão do MASP. Sim, tivemos em 1972 um circo montado em plena Avenida Paulista, graças a Paulo Bonfim. A propósito, pouca gente sabe que em 2000, Paulo Bonfim quase se tornou secretário municipal de Cultura, fato que teria ocorrido se o desembargador Regis Fernandes de Oliveira, então vice-prefeito de São Paulo, houvesse assumido o comando da cidade, o que na época esteve na iminência de acontecer. Quantos motivos legitimam a denominação do espaço democrático poeta Paulo Bonfim? Porém, cabe a mim mencionar mais um motivo, o mais básico e direto de todos. Foi Paulo Bonfim quem, 19 de agosto de 1999, o fundador do nosso Centro de Memória Eleitoral, o CEMEL, e por 20 longos anos atuou como seu coordenador cultural honorífico até a sua partida no dia 7 de julho de 2019. Paulo Bonfim deu, como se diz, régua e compasso para que o CEMEL pudesse buscar seus caminhos de pesquisa e realizar suas ações educativas e culturais. Em 2024, o CEMEL, dileto filho de Paulo Bonfim, completará seus primeiros 25 anos e a inauguração desse espaço assinala o início das comemorações do seu jubileu de prata. Mas me permitam ainda revelar uma dimensão quase heróica de Paulo Bonfim. Eu, como sabem, me formei na Faculdade de Direito da USP, Arcadas de São Francisco, foram sempre o meu grande berço intelectual e lugar de enorme afeto. Vejo aqui o professor Celso Lavre, que me faz lembrar da saudosa academia. Pois bem, logo após o suicídio de Getúlio Vargas,
em 24 de agosto de 1954, uma multidão, insuflada por palavras de ordem de políticos getulistas, se aglutinou no Largo de São Francisco para invadir o prédio histórico da faculdade, instituição que havia sido aguerrida adversária do antigo ditador em 1932. Na ocasião, Paulo Bonfim estava por perto e, vendo que as arcadas se encontravam sob sério risco, chamou alguns amigos próximos para juntos bloquearem a entrada do edifício da faculdade até a chegada da força pública. Tal atitude impediu que a Faculdade de Direito fosse destruída. Naquele momento, Paulo Bonfim foi maior do que a sua própria obra. Neste ano de 2023, quando Paulo Bonfim completaria 60 anos de sua posse na Academia Paulista de Letras, sodalício que ele tanto amava, inaugura-se nesse quadrilátero que leva o seu nome para ser um espaço multiuso de exposições culturais e artísticas, de sarau literários e musicais, lançamentos de livros, que seja um espaço tão vibrante como vibrante sempre foi aquele que lhe dá o nome. E eu não poderia encerrar de maneira mais emocionada e emocionante a minha gestão como presidente no TRE Paulista, com a inauguração do Espaço Democrático Poeta Bonfim, me despedindo com alguns versos do nosso trovador, ditos pela primeira vez, quando ele foi agraciado com o colar do mérito eleitoral paulista, aliás, que está aqui exposto a comenda maior da Justiça Eleitoral Paulista. Houve um sonho que sonhamos, naquele templo de justiça, e um colar, comenda e abraço, na sagração desse sonho da memória eleitoral, que nasceu e floresceu em terras de Brigadeiro, sob a bênção bem paulista de Francisca Miquelina. Muito obrigado a todos e a todas. Viva Paulo Bonfim! Senhoras Cerimonialista e senhores, Edu Garcia. O ano era 1932. E no programa da Rádio Record, comandada pelo locutor César Ladeira, lendário nome da radiofonia brasileira, o combate entre os soldados constitucionalistas e o Exército Federal era narrado emocionantemente sob a marcha militar francesa Paris-Belfort, e que veio a se tornar o hino da Revolução Constitucionalista, e que aqui será executado pela Camerata do Corpo Musical da Polícia Militar, sob a regência do maestro 1º Sargento PM Ivan Berg Rodrigues de Souza.
Senhoras e Cerimonialista senhores, Edu Garcia. estamos nos encaminhando para o ato final desta solenidade de inauguração do Espaço Democrático Poeta Paulo Bonfim, juntamente com a abertura da exposição Paulo Bonfim, o Poeta das Duas Cortes, realizada em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ressaltamos que logo após o desenlace da fita inaugural e desfazimento do dispositivo de honra, convidamos a todos os presentes a participarem da programação festiva que dará início às atividades culturais que marcam o nascimento desse espaço tão relevante para a história do Estado. Após o desenlace da fita inaugural e desfazimento do dispositivo de honra, o espaço estará aberto para visitação e, ao meio-dia, convidamos a todas e a todos os presentes a prestigiarem a programação festiva que carinhosamente foi preparada para celebrar o nascimento desse espaço. Neste momento, convidamos então as autoridades que compõem o nosso dispositivo de honra para o desenlace da fita inaugural do Espaço Democrático Poeta Paulo Bonfim, que acontecerá ao som da canção da Polícia Militar. Autoridades do dispositivo de honra desenlaçam a fita vermelha inaugural do Espaço Democrático Poeta Paulo Bonfim. Senhoras e senhores, convidamos Cerimonialista Edu Garcia. o livro que marca a inauguração do espaço. Muito obrigado. Ao meio-dia retornamos para a nossa programação cultural e festiva. Autoridades e convidados conversam e visitam o espaço inaugural do hall de entrada do TRE São Paulo com a exposição Paulo Bonfim, o Poeta das Duas Cortes.
Ô, Thiagão, Thiagueiras, é liberdade artística? Colocar o nome em letra minúscula. Nome em letra minúscula apenas. Ah, é. Tem algum significado, né? Você pode ser irmão. Naquela curva lá da marginal, fazia 1000 km, já prometeu. Eu só queria agradecer, eu sei que eu corri com o Bahia de vocês, agradecer muito. Obrigado. Transmitir para agradecer. Major Pertinho, falei com um monte de gente, foi muito complicado. Obrigada, foi muito ótimo. Parabéns. Obrigado. Cair na frente do Bolt lá novamente, tá? Você vai virar crente de oração. Esse é na azul, irmão. Na azul. Tá. Você tá bem? Tudo bem? Já tarde. Espetacular. Eu preciso saber quem que eu falo para que você tenha Você tá bem? Nossa, você
Foi. Nathan, pode fechar o
Aí você vai apresentá-los, no final eu só voto para fechar. Vou fazer um agradecimento depois do jantar, eu só vou fazer o Deixa a gente agora, temos que tirá-los. Aí essa dupla aí, ó. Nós estamos devendo aparecer nos eventos do Aldir. Senhoras e senhores, vamos retornando cada um aos seus lugares, por favor. Da filmagem, a direção. Senhoras e senhores, neste momento convidamos a todas e a todos a retomarem os seus lugares para darmos início à programação festiva do nosso evento. Podemos? Senhoras e senhores, para dar cerimonialista Edu Garcia, que celebra a inauguração do Espaço Democrático, poeta Paulo Bonfim, e para nosso deleite, ainda saboreando desta atmosfera poética e cultural que abrilhantam a nossa manhã, temos a honra de convidar o tutor e timoneiro do nosso CEMEL, o Zezinho, para anunciar os próximos versos dessa nossa manhã comemorativa. Minhas queridas amigas, José de Amico Bauab, chefe do Centro de Memória Eleitoral, aqui presente, solicitando um momento de silêncio na evocação bonfiniana, agradecendo já a presença do nosso presidente da Sociedade Veteranos 32, o Dr. Carlos Romagnoli, e a nossa diretora da Sociedade, Janaína Espósito. Vamos iniciar agora uma confraternização litero-espiritual em torno do nosso poeta, chamando inicialmente aquela pessoa que nos últimos anos foi seu anjo tutelar, autora do grande livro Paulo Bonfim, Porta-Retratos, uma fotobiografia na homenagem dos seus 90 anos, artista plástica, jornalista, e nossa querida irmã em São Paulo, Di Bonetti, para um testemunhal sobre o poeta de São Paulo. Bom dia a todos. Di Bonetti, artista plástica e jornalista. Meu querido amigo em Paulo Bonfim, cumprimento a todas as autoridades, em particular os desembargadores, presidente Paulo Galícia e Ricardo Anaf. E cumprimento também a todas e a todos os presentes.
Em nome da neta do poeta Paulo Bonfim, Mirela Caiado Bonfim, que está morando em Salvador, e do bisneto Vitor Paulo Bonfim Barreto Dorsa, que está fora de São Paulo, em viagem de trabalho, por não poderem estar presentes, me pediram para representá-los e agradecer a condigna homenagem ao avô e bisavô. Interessante, este espaço democrático Paulo Bonfim é uma homenagem que marca antecipadamente as festividades dos 470 anos do aniversário de São Paulo. E mais interessante ainda é que esse espaço cultural dá início às comemorações do centenário do poeta que nasceu em 1926. Nesta minha breve fala, quero notabilizar a benevolência do poeta Paulo Bonfim, ressaltar a minha admiração pelo homem íntegro que ouvi algumas vezes repetir que nunca fez grandes concessões. Pequenas concessões todos são obrigados a fazer, ele dizia. Manteve-se reto em sua forma justa de enxergar o todo e de lidar com as pessoas. Paulo Bonfim era maior que a vida. Sempre repito que determinadas pessoas não deveriam morrer, nem envelhecer muito. Paulo Bonfim, por exemplo, poderia ter sido eternizado aos 80 anos, na faixa dos 80. Seria uma bênção para a humanidade, com sua sagacidade, seu discernimento e seu jeito filosófico de olhar o mundo. As pessoas que tiveram a prerrogativa e o privilégio de conviver com o poeta sabem do que estou falando. Como conheci Paulo Bonfim? Quem construiu a ponte para que eu conhecesse o poeta foi Nazaré Thiollier, filha do letrado René Thiollier, que ocupou a cadeira número 12 na Academia Paulista de Letras. E a última vez que René votou para a eleição de um novo membro foi em Paulo Bonfim, para ocupar a cadeira número 35, que hoje é ocupada pela querida amiga Maria Adelaide Amaral. Convivi semanalmente com Nazaré Thiollier por 5 anos, debruçadas sobre o acervo de documentos de seu pai René Thiollier, tentando resgatar a memória desse intelectual que deu uma contribuição ímpar para São Paulo, que tanto amou. Quando Nazaré Thiollier nos deixou aos 90 anos, uma amiga de Nazaré, artista plástica, com idade também já avançada, me perguntou se eu poderia cuidar de sua obra, de sua vida artística. Respondi-lhe que seria uma honra, mas, infelizmente, não poderia fazer isso no momento, pois Paulo Bonfim seria o próximo a ser cuidado. O meu primeiro encontro com o poeta foi na Academia Paulista de Letras. Nazaré me pediu para representá-lo no lançamento do livro Janeiros de Meu São Paulo. E assim que conheci o poeta e ele descobriu que, na época, eu fotografava as obras de Anita Malfatti para expertise, para a família, ele me convidou para almoçar na sua casa, na Peixoto Gomide, pois o seu tio, Carlos Magalhães Lebes, tinha um livro inédito, que fechava a trilogia de 3 livros, um ilustrado por Portinari, o outro ilustrado pelo João Farion, e o terceiro, inédito, era ilustrado por Anita Malfatti. A partir dessa data, nos aproximamos numa amizade franca, legítima e verdadeira. Passei a ser sua fiel escudeira. Fui sua mandatária junto à extinta COSAC Naif para editar o livro Cafundó da Infância, de Carlos Magalhães Lebes, o tio que Paulo Bonfim tanto amou, o tal Cafundó da Infância, ilustrado por Anita Malfatti. Construí seu site e, mesmo tecnofóbico, sem celular, sem WhatsApp, Paulo Bonfim acompanhava todo o desenrolar de publicações, fazendo sugestões e, o mais importante, sempre ligava para tirar alguma dúvida ou para ajudá-lo a lembrar algum dado de esquecimento. Aonde? No Google. Sem falsa modéstia, aqui não cabe, Paulo Bonfim acreditou em mim 100%.
Quando tive a ideia de fazer sua fotobiografia, ele confiou muito. Confiou tanto que só viu o seu livro depois de impresso. E o que me orgulha é que Paulo Bonfim disse publicamente que os 2 livros que ele mais gostou, dentre as suas 38 publicações, foram Insólita Metrópole e o Fotobiografia. Ana Luísa Martins, responsável pela Insólita Metrópole, e eu brindamos mais de uma vez esse fato. E, para finalizar, deixo registrado que, por determinação do próprio poeta e avalizado pela família, sou hoje a responsável oficial pelo site, pela obra, pelos documentos, pelas fotografias e pelos direitos autorais de Paulo Bonfim. E, em público, repito que, se necessitarem de autorização para qualquer publicação parcial referente à obra ou imagem do poeta, é só entrar em contato comigo para análise e formalização, deixando claro que não existe e não existirá nenhuma cobrança de qualquer valor monetário para tal uso. Tudo isso em memória do nosso amado poeta Paulo Bonfim. Minha gratidão em nome da família Bonfim. Obrigada. Muito obrigado. José de Amico Bauab, chefe do Centro de Memória Eleitoral. E eu agora peço a presença do nosso querido Dr. Pedro Paulo Pena Trindade, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, do Comitê de Civismo e Cidadania da Associação Comercial de São Paulo, e considerado pelo próprio poeta Paulo Bonfim o maior declamador de sua obra. Pedro Paulo Pena Trindade conosco. Muito obrigado. Pedro Paulo Pena Trindade, Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Ao escrever Oração à Cidade de São Paulo, que é uma verdadeira declaração de amor à sua cidade natal. Emérita cidade de São Paulo, vosso princípio fez-se o meu princípio, armaram-me esses arcos ancestrais. Vossas penas formaram minhas penas, meu voo, meus cocares guaianazes. Vosso colégio batizou-me um dia, e Anchieta colocou em minha fronte o sal dos oceanos da poesia. E fui muro de taipas guarnecendo o crepitar de fogos do silêncio. Ah, silêncios primeiros inspirando o amor em madrugadas mamelucas. Ai, flechas, arcabuzes, escopetas, tingindo de vermelho a tarde antiga. Caminho velho do mar, trazei meus passos de volta. Ó Rua de Santo Antônio, casai São Paulo com a glória. Rua de Martim Afonso, guiai-nos na eternidade. Tabatinguera, parai em vossos dias ousados. Sinos do meu São Paulo, despertai aqueles que morreram em beleza. Bronzes da Sé, de São Bento, dos Remédios, São Gonçalo. Ó dobres de São Francisco, orações da boa morte, preces da luz. Evocai a saga de Manuel Preto, a febre de Fernão Dia, os martírios do Anhanguera, o verdes das descobertas e os gibões que se encantaram na mata virgem do tempo. Evocai em vossos dobres aqueles que não chegaram nos nordestes, holandeses dos litorais de corsários, dos paulistas que semearam com rasgos da valentia campos do sul e do oeste, as terras do Paraguai, o túnel, Vila Queimada e o ardor de Monte Castelo. Emérita cidade de São Paulo, Taba ancestral, arraial sertanista, burgo estudante, província menina, rosa de migração, rosa cabocla, profecia de Anchieta, luz de prece de Frei Galvão. Emérita cidade, guardai-nos nos momentos de fraqueza, que neste passo seja dado rumo ao porvir, às margens do amanhã. E das raças, dos credos e de classes, de tudo que se irmana no Planalto,
nasça um canto de amor à nova aurora, ao mundo novo, ao homem novo, ao chão novo em sua alegria e em sua paz. Emérita cidade de São Paulo, mãe branca, mãe indígena, mãe preta, velai por nós. Minhas queridas, José de Amico Bauab, chefe do Centro de Memória Litoral. Cultural, chamaremos o nosso literato, poeta, tradutor, gestor da Casa das Rosas, da Casa Guilherme de Almeida, da Casa Mário de Andrade, aquele que é, talvez na sucessão dos poetas gestores culturais, começada esta linhagem, com Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, o próprio Paulo Bonfim, Marcelo Tapia, para falar um pouco sobre o nosso homenageado, o amado menestrel de Piratininga. Muito boa tarde a todas, a todos. Marcelo Tapia, Casa Guilherme de Almeida. Eu, embora acompanhasse a obra de Paulo Bonfim, as atividades que ele desenvolvia durante a sua vida, nós nos conhecemos um tanto tardiamente, para mim, em função da Casa Guilherme de Almeida. A Casa Guilherme de Almeida era algo ao qual o Paulo Bonfim dava extrema importância, né? Quando eu assumi a direção da casa no início de 2009, ela estava praticamente abandonada pelo Estado, né? E o Paulo sofria muito com isso. Em função desta paixão comum e deste empenho, do desejo que a casa ressurgisse e prosseguisse com a sua missão como um museu extremamente importante, que é na cidade de São Paulo, né? Começamos uma relação de amizade, da qual eu tenho lembranças extremamente gentis, como tudo que vinha de Paulo Bonfim, um grande gentleman antes de tudo, não é? Uma pessoa de uma generosidade absolutamente excepcional, uma amabilidade muito grande e que permitiu para mim obter esse apoio de que eu precisava no início dessa jornada, né? Tínhamos muitos desafios e ter o Paulo ao lado, incentivando, foi muito importante. Lembro-me de uma ocasião em que nós dois partilhamos uma entrevista com o crítico Manuel da Costa Pinto, lá na mansarda, né, da Casa Guilherme de Almeida, e ele disse: aqui a alma de Guilherme está presente, e com certeza agora também a alma de Paulo está lá. Além de ser uma prodigiosa usina de criatividade, como disse o Zé Renato Nanini, né, sobre o Paulo Bonfim, como eu disse, a excepcional elegância também era uma característica sua. Essa elegância se refletia em sua fala, em seus gestos, em toda a sua obra, e notadamente nos versos medidos com a assertividade do domínio técnico e da síntese, algo que o aproxima muito de Guilherme de Almeida, que era considerado o melhor fabro, como dizia Manuel Bandeira, dos versos em língua portuguesa. Paulo Bonfim me dizia que éramos irmãos em Guilherme, não é? E foi assim, desde que nos falamos pela primeira vez, nessa jornada em relação à Casa Guilherme de Almeida, como eu já disse. Autor de mais de 30 livros, como já foi tão dito aqui, alguns de seus versos e seus ditos percorrem as mentes como pílulas inesgotáveis. No livro dedicado a ele da coleção Migalhas, aqueles livrinhos, né, encontra-se a sentença: a literatura é o universo paralelo da vida. Nesse universo, Paulo continua vivo e vibrante, assim como na memória auditiva de quem ouvia suas crônicas em Passeios da Memória, né, que ainda sinto presente em momentos do trânsito nesta Pauliceia que passei a conhecer melhor por meio de suas lembranças. Se, como disse Paulo, morrer é o murmurar da fonte,
Da fonte de sua voz continua a correr a água para as pedras que podem nos refletir. Diz ele: cada pedra molhada é um velho espelho, e em cada espelho encontro repetido o reflexo de um eu desconhecido. Paulo era múltiplo, como eu penso que sejam todas as almas grandes. Só para relembrar a destreza de Paulo Bonfim como sonetista, não é? Esse que eu considero irmão de Guilherme de Almeida no labor dos versos, leio um poema do livro Transfiguração, de 1951, um soneto. Venho de longe, trago o pensamento banhado em velhos sais e maresias. Arrasto velas rotas pelo vento e mastros carregados de agonias. Provenho desses mares esquecidos, nos roteiros de há muito abandonados, e trago na retina diluídos os misteriosos portos não tocados. Retenho dentro da alma, preso à quilha, todo um mar de sargaços e de vozes, e ainda procuro no horizonte a ilha onde sonham morrer os albatrozes. Venho de longe a contornar a esmo o cabo das tormentas de mim mesmo. Muito obrigado, bom dia a todos. Nosso sincero agradecimento. José de Amico Bauab, chefe do Centro de Memória Eleitoral. Marcelo Tapia, agradecendo a participação de Pedro Paulo Pena Trindade, da nossa querida de Bonete, e lembrando que na expressão bonfiniana, uma só alma está presente nesse saguão, com a permanência das queridas e queridos amigos até este momento, algo que nenhuma inteligência artificial, ainda que nos avassale, vai nos suceder ou nos substituir. Agradeço a presença de todos e convoco o nosso querido cerimonialista, a quem devo esta gravata borboleta, o Edu Garcia, para o encerramento desse momento tão afetuoso, nessa histórica manhã, na Francisca Miquelina 123. Muito obrigado. Bem, hoje... Cerimonialista Edu Garcia. Casa, e a partir de agora, a exposição de toda cidadã e todo cidadão interessados na nossa história, contada inicialmente pelas armas, depois pelos versos e, finalmente, pela democracia. Muito obrigado a todas e todos e uma ótima quinta-feira. Créditos finais. Fundo preto escrito em branco. Imagens e edição. Seção de concepção técnica, filmagem e transmissão de eventos, 7. Finalização e mixagem de som, Centro de Memória Eleitoral, CEMEL. À esquerda, composição do TRE São Paulo. À direita, composição do TJ São Paulo. Agradecimentos especiais. Beatriz Pereira Lima Guimarães. Camila Giudice. Carlos Alberto Maciel Romagnoli. De Bonete. Janaína Espósito Pinto. João Thomas do Amaral. José Jantalha. José Maria Pereira Lopes. Marcelo Tapia Fernandes. Natália Penque Assis. Pedro Paulo Pena Trindade. Reinaldo Bressani.